Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Segunda-feira, 1º de agosto, já estamos em agosto de 2022 e uma das lives mais esperadas aqui é a entrevista que a gente faz todo mês com o professor Alisson Leandro Mascaro, professor da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Alisson? Querido Leonardo, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja bem também. E vai aqui um abraço especial a todas e todos que acompanham a TV 247. Obrigado, grande abraço, muito bom ouvi-lo. E agradecendo aqui também a Andréia Vivas chegando como assinante. E já tem uma pergunta aqui da Maristela Zancan. Caro Mascaro, qual a sua opinião sobre a carta da Sanfran? É um manifesto pela democracia que mais de 500 mil pessoas já assinaram. Muito bem, Leonardo, Maristela perguntando da carta da Sanfran. Efetivamente, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tem uma tradição e uma história de quase 200 anos, ela é uma instituição central do pensamento e da política do próprio país. Eu vejo com alegria que, neste momento, a faculdade tenha liderado este processo por reafirmar sua posição e valores que sejam contra este descalabro social, político e institucional. Portanto, neste ambiente contraditório de toda a sociedade capitalista, e o Brasil é mais um exemplo disso, no mesmo espaço no qual, anos atrás, nós vimos, inclusive juristas, docentes da própria instituição, que foram responsáveis por pedir o impeachment de Dilma Rousseff, hoje vemos outros juristas, eventualmente até alguns que participaram dessa primeira posição e hoje trocaram de posição. Mas hoje nós vemos outros juristas e outras figuras expressivas do Brasil tomando, então, posição contrária a todo aquele movimento que se deu no direito anteriormente. Eu, inclusive, tive a ocasião de falar muitas vezes para o querido Leonardo, aqui na TV 247, do quanto o movimento dos juristas no Brasil contemporâneo se tornou um movimento de horizonte de defesa apenas da repressão, um movimento tendente ao conservadorismo ou ao reacionarismo. Então, é de se saudar ver uma movimentação que seja em diapasão contrário a esta que tem marcado o espaço da cultura jurídica do Brasil nesses últimos anos. Ou seja, nesse sentido, então, você saúda esse movimento de busca de apoios aí à manutenção desta ordem democrática, né? Pelo menos, né? Quer dizer, a gente pode chamar de democracia. Sim, de alguma maneira, Leonardo, querido, e todas e todos que nos acompanham, eu penso que agora, não só por razão da carta, mas antes dela, e eu acho que penso que o elemento decisivo é o que veio antes, nós estamos observando aqui uma espécie de movimentação da burguesia brasileira, e eu creio que este é o elemento decisivo. Esta movimentação, ela sim, creio que seja o elemento central do que está se passando neste tempo de inverno de 2022 no Brasil, neste julho e agosto, às vésperas da eleição de 2022. Porque, efetivamente, aconteceu um câmbio nas posições da burguesia brasileira. Então, esta carta é apenas um reflexo, o embarcar da burguesia. Na carta é um movimento mais um de uma grande, eu diria, dinâmica que se passou no Brasil nas últimas 2 semanas. E, Leonardo, querido, me permito aqui retomar, naquele tempo em que o sufoco do golpe era muito grande, então não havia lufadas de vento, de potencial ar fresco como temos hoje, naquele tempo em que se anunciava a todo momento intervenção militar e os climas eram efetivamente mais pesados, houve uma entrevista do Leonardo comigo, na qual o Leonardo perguntou sobre quem mandava mais, militares ou capital. E então eu tive a ocasião de explicar, de falar, que o militar tem a arma, ele tem o imediato, a arma mata. No entanto, aquele controle imediato da sociedade capitalista é da burguesia, não é do militar, nem é do Estado. Falei isso tempos atrás e naquele momento parecia apenas uma dissertação teórica. Era, claro, porque isto é um assunto de ciência, é um assunto de teoria.
Mas aqui está o exemplo concreto, nestas últimas 2 semanas, do que se passou em nosso país. Efetivamente, quem controla a sociedade capitalista é a burguesia. No dia em que ela desembarca da estratégia militarista, esta que se apresenta, não é que ela desembarcou de toda a associação ao militarismo, ela precisa efetivamente das Forças Armadas para garantir o latifúndio, a indústria, a exploração. Não é que abandonou totalmente, mas abandonou esta fração do militarismo. Ou seja, o que se percebe então é que não é a arma que ganha, quem ganha sempre é o capital. Então, quem está jogando a peça nos dias de hoje no país, efetivamente é a burguesia. O que nós devemos entender é o movimento da burguesia, para onde vai esse movimento e por que a burguesia desembarcou do bolsonarismo, sendo ela a mãe do Bolsonaro, porque ela desembarcou deste bolsonarismo apresentado e passa, então, a aceitar aquele que é o elemento mais odiado por ela, ou mais perseguido por ela, que é o ex-presidente Lula. Não, exatamente o tema dessa nossa entrevista de hoje. Deixa eu só agradecer aqui, a Fermota está dizendo, 247, divulgue Museu da Lava Jato. É interessante, né? Porque a Lava Jato já está virando museu e foi um instrumento usado por essa mesma burguesia para destruir um setor da economia brasileira, para alcançar o objetivo maior, que era tentar destruir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A Rosana está dizendo, Bolsonaro está à frente em São Paulo mesmo? Pelo amor de Deus, gente, calma, Paraná Pesquisas não é assim também, né? É um instituto que presta serviços ao governo federal. Todo cuidado, vamos prestar atenção na pesquisa Datafolha que apontou vitória em primeiro turno, né? E Oliveira está dizendo, quem manda é o capital, quem executa é a arma. Acho que reduziu bem aí, num axioma, vamos dizer assim, né? Mas o nosso tema, Alisson, é o seguinte, ó, o bolsonarismo desembarcou de Bolsonaro, pelo que você já começou a dizer, sim, né? Então, eu te peço para explicar o porquê desse movimento. Leonardo, eu penso que esta entrevista de agora, abrindo o mês de agosto, ela tem aqui elementos decisivos de reflexão que serão por nós chamados por muito tempo nos próximos anos. O que está acontecendo nestas últimas semanas impactará de um modo avassalador este horizonte e esta estrutura político-social do Brasil. E hoje nós não estamos percebendo o impacto, a importância, ou então que clivagem está acontecendo no nosso país. Eu penso que nós passamos 3 anos e meio de bolsonarismo com toda a dinâmica, com toda a coesão da classe burguesa, das classes médias, dos militares, do judiciário, toda num certo sentido. E, de repente, em pouquíssimo tempo, esta dinâmica se alterou. E nós estamos, eu diria, no geral, as pessoas estão batendo palma. No entanto, aqui é efetivamente o caso do cavalo de Troia. Nós pagaremos o preço disto que está acontecendo agora por 4, 8, 15 anos, ou eventualmente 20 ou 30 do Brasil. Então, o que se passa nesse momento, inclusive eu faço aqui questão de tanto falar às companheiras, companheiros, queridas e queridos que acompanham a TV 247, mas faço questão também de deixar este registro para a história. Porque o que se passa hoje é um movimento recorrente da história do capitalismo, de domínio do capital, não pela sua vontade imediata, mas pela sua vontade a partir das condições que se lhe apresentam. Eu estou falando aqui em termos teóricos mais abstratos, mas eu darei 2 exemplos para entendermos o que está se passando hoje no Brasil. E sei que todas e todos aqui hão de acompanhar estes exemplos. Um exemplo é do Brasil, o outro exemplo é internacional. O exemplo do Brasil é o desembarque da burguesia brasileira da ditadura militar, então é a saída do apoio da burguesia em relação à ditadura, sendo ela a burguesia
que movimentou toda a estrutura da ditadura, porque a ditadura não simplesmente se implantou porque havia um capricho militar contra o João Goulart, porque as classes burguesas do Brasil não queriam reforma de base, reforma agrária, queriam se associar de modo subordinado aos Estados Unidos e não queriam ser autônomas concorrendo contra os Estados Unidos, porque autonomia dá trabalho, então era mais fácil ser uma montadora de peça dos Estados Unidos aqui do que concorrer com os Estados Unidos. A ditadura é burguesa. Ela foi levada à frente pelos militares, ela é burguesa. Quando a burguesia percebeu que a ditadura chegou ao seu estertor, chegou ao seu estado falimentar, ou seja, à falência, a burguesia do Brasil fez um movimento impressionante de abandonar o que ela própria gestou, de deixar a bomba na mão dos militares e pavimentar o caminho pela qual ela se limpou desta história. Mas, no entanto, não foi apenas uma limpeza da história da burguesia do Brasil. Ela capturou o movimento de saída da ditadura e impediu que este movimento fosse de alteração substancial. Então, o que a burguesia do Brasil fez na década de 80 foi manter o domínio político, econômico e social do Brasil em suas mãos, tomando a saída da ditadura das mãos de Brizola, das mãos do PT, das mãos de Lula, das mãos do MDB, e pegando todo esse movimento, tornando um movimento de centro-direita. Então, isto se representou pela Frente Liberal, que então saiu da arena e se tornou o Partido da Frente Liberal. Isto se representou pela total ojeriza da Rede Globo em partilhar qualquer espaço de abertura, e quando esta abertura se revelou irreversível, a Globo então captura toda esta abertura e nomeia o ministro das telecomunicações, das comunicações, do governo PMDBista, que seria de Tancredo Neves, não tivesse morrido, e então é de José Sarney, ou seja, a Globo, que foi contra todo o processo de abertura, ela controla, ato contínuo, o processo de abertura, garantindo o seu poder nas telecomunicações, garantindo sua lógica de mundo, então, toda uma estrutura que por aí havia, de tal sorte que a burguesia desembarca da resistência à abertura e ela controla a abertura. Esse processo é automático e imediato. E aqueles movimentos de resistência, de luta contra a ditadura e mesmo de esquerda, na hora, esses movimentos ficam felizes, ficam alegres, porque eles resistiram por 21 anos, como foi o caso do Brasil, contra a ditadura militar. Quando desembarca a burguesia inteira em favor da luta contra a ditadura, a tendência das esquerdas é ficar feliz, dizendo, puxa, agora, enfim, essa gente acordou. Não, essa gente está tomando o bastão de quem apanhou e morreu por 21 anos, e dizendo, agora quem controla sou eu. Então, eu estou tomando o exemplo do Brasil e vou dar daqui a pouco um exemplo internacional para que entendam o seguinte, não fosse, querido Atush, você, 247, a imprensa progressista e outros meios mais que levaram ano após ano esse movimento de resistência, não fossem vocês que me acompanham aqui na TV 247, não fosse a luta destes juristas progressistas por desmontar a farsa da Lava Jato, não fosse o pessoal que foi lá descobrir o dito hacker de Araraquara e outros mais, nós não estaríamos aqui. No entanto, a partir de agora, quem narrará a glória da saída destes anos tristes e horríveis será a Globo, não o 247. Porque se o 247 narra os eventos deste mês, do mês que vem, contra o Bolsonaro, e a Globo narra também, a Globo capturou a narrativa. Então, estes anos todos serão apagados, porque não valeu. A Globo também, ao final, alcançou a mesma posição dos demais, apenas ela foi contra e ela engendrou todo esse momento com aquele duto de dinheiro e coisas mais que todos sabem aqui o que ela fez. Mas este processo é o de, como diriam os italianos, aggiornamento, ou seja, atualização. A burguesia está roubando das posições de esquerda a luta contra o bolsonarismo, sendo que a burguesia é a mãe do bolsonarismo. Então, para nós, no atual momento, é muito feliz, porque são anos e anos e anos apanhando, falando para pouca gente, embora o público seja expressivo, mas ainda é menor, é minoritário. Aí, de repente, quando a direita vem e fala a mesma coisa, a primeira tendência da gente é ficar feliz, dizendo, tá vendo, agora eles aprenderam. Não, eles estão passando a mão na gente.
Aprender, eles não aprenderam, mas de qualquer maneira o fato de tê-los nessa posição torna mais tranquila eventualmente o processo de saída, né? Tem vários comentários aqui, Alisson. Eu vou ler e a gente vai prosseguir nesse tema que realmente é fascinante, né? Vamos lá, o Yuri Lopes dizendo: o que devemos fazer para não termos uma anistia 2.0 para os milicos? Aliás, hoje está se falando nos jornais de anistia para o Bolsonaro, né? E a Globo coloca assim, uma anistia para os seus eventuais crimes, né? Pois o Lula não poderá mais seguir o caminho da conciliação. O professor Mascaro é gênio. Wilton Santos: Alisson, qual é a sua opinião sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte pelo próximo governo? Li Oliveira dizendo: a cooptação é a última arma do tirano. César: parabéns e obrigado ao 247 ao professor Alisson. Rosângela Lozada: impressionante como o professor Mascaro nos ensina de forma tão completa e simples as complexidades teóricas, né? Tem algumas perguntas assim nesses comentários que vieram, por exemplo, sobre uma nova constituinte, sobre anistia ou não para os militares. E quando a gente percebe um processo controlado pela burguesia, ou controlado pelos golpistas de 2016, controlado pelos pais do bolsonarismo, acaba sendo um processo de conciliação, né? Então, há espaço para mudanças profundas se o processo é de conciliação? Não, a resposta é objetiva. Mas para que eu possa também falar do porquê esse processo de conciliação está se dando, se o querido Leonardo me permite, eu vou dar o segundo exemplo de como a burguesia captura o movimento contrário a ela mesma. E esse movimento é internacional, é mundial. Em 1945, nós estávamos ao final da Segunda Guerra Mundial, e o país que mais sofreu, que mais pagou com vidas, que mais teve sangue derramado para combater o nazismo foi a União Soviética. Então, a União Soviética perdeu milhões de cidadãos e cidadãs, viveu em condições, inclusive, desgraçadas, para poder aqui combater o nazismo. Pois bem, quando a União Soviética consegue, então, virar o jogo, depois de anos apanhando, começa a bater, e eu estou tomando esse exemplo para mostrar que Lula foi preso, a esquerda do Brasil foi perseguida, o comunismo é um anátema, e coisas mais, e etc, etc, etc. Sabemos todos e todas sobre isso. A universidade foi combatida, a pesquisa combatida, livros, arminha na mão contra livros, tudo isso é a história desses anos. Gente morreu, mês passado, inclusive, um companheiro de Foz do Iguaçu foi assassinado. Pois bem, e tanta gente mais. Então, o que estou dizendo é que esse processo foi horrível. Quando a União Soviética conseguiu ter fôlego e entrar na Alemanha, então Estados Unidos e Inglaterra, o eixo do capital, passam aqui a avançar para tomar também as terras europeias para si. Então, a questão fundamental não era Hitler, não era o nazismo. A questão é não deixar a União Soviética tomar a Alemanha inteira e, eventualmente, quiçá, tomar a França, tomar a Itália, a Grécia e outras regiões mais que não foram tomadas pelo Exército Vermelho. Então, o movimento do capital, quando percebe que existe uma ruína da extrema-direita, o processo do capital é fazer uma espécie de associação como esta que foi feita dos aliados, enfim, de Stalin, que foi chamado a ter aqui como aliados Roosevelt e o próprio Churchill. Então, esse processo é uma captura pela burguesia de um espaço que poderia ser tomado à esquerda, dizendo: aqui são 3/4 da Alemanha para o capitalismo e 1/4 para a própria União Soviética. Então, a divisão aqui é 3/1. E foi assim que aconteceu. E a Itália inteira foi tomada pelos Estados Unidos. Não foi aqui dada a opção para que fosse soviética. Portanto, o que estou dizendo é que existe um movimento recorrente da burguesia capturar lutas de esquerda nas suas mãos. É o que se passa hoje no Brasil. A burguesia está pegando um histórico de anos de luta da esquerda, inclusive luta contra o desmazelo judiciário, contra toda essa estrutura de lawfare, contra toda essa estrutura da Lava Jato, e então defende as instituições. E a esquerda volta a defender as instituições, como se não houvesse acontecido todo esse movimento. Qual é o cálculo das esquerdas? Se eu continuar falando que foi golpe em 2016, eu não vivo o dia de amanhã. Então é melhor eu dar a mão a quem me bateu
dizendo que eu defendo as instituições que me bateram e me baterão amanhã, e eu não passo a régua, não fecho a conta e não aprendo com os fatos. Então, a desgraça do Brasil, a desgraça das esquerdas do Brasil, desde a década de 80 até hoje, que são esquerdas que não mobilizaram as massas, não tiveram luta ideológica, sempre defenderam as instituições, a causa disso foi o pacto, a transação pela qual a esquerda deixou ser levada pela direita, porque era mais fácil fazer assim, e então a direita conduziu o Brasil na ditadura e no pós-ditadura também, e agora conduz de novo o Brasil. Ela conduziu no tempo do golpe contra Dilma, no tempo deste descalabro de extrema-direita, e ela conduz novamente o Brasil, e a esquerda, de alguma maneira, faz acordo dizendo que é mais fácil. Este é o momento pelo qual, então, é por isso que eu falei agora há pouco sobre isso, nós vamos gestar o que será o Brasil de 10, 20 ou 30 anos. Porque se nós dermos novamente a condução do processo político nas mãos da direita, ela faz a narrativa de que não foi golpe, ela faz a narrativa de que as instituições são justas e boas e devemos defendê-la. Então, se elas são justas e boas, a prisão do Lula foi uma prisão justa e boa, porque as instituições estão aí para ser defendidas, de tal modo que elas conduzem 30 anos e a esquerda virará pó nesses próximos 30 anos, porque nem narrativa ela tem, porque, pasmem, a da década de 80, pelo menos dizia, foi golpe em 64 e houve uma ditadura. A de agora é capaz de ser sufocada para que não seja levada a falar que foi golpe em 2016, porque hoje ela está defendendo as instituições. Não, é interessante isso que você fala, me lembra muito o editorial que saiu publicado na Folha de São Paulo, neste domingo, chamado Democracia Sempre, né? E não tinha nenhuma referência ao golpe de 2016 e ao fato de a Folha de São Paulo ter defendido ardorosamente o golpe de 2016 em primeira página, inclusive falsificando pesquisa Datafolha dizendo que havia adesão quando não havia adesão, né? Mas, enfim, essa é uma questão crucial. Por quê? Porque eu vejo, lendo os jornais, lendo a Folha, lendo o Globo e tal, que começam a tratar o governo Lula, o governo 3, Lula 3, como um mandato de transição, né? Eles falam já, teve um colunista do Globo que falou, não, o governo Lula vai ser um governo de transição. Transição para quê, né? E aí eles não falam para quê. Como o Alisson está dizendo o seguinte, quer dizer, que o futuro dos próximos 20, 30 anos está sendo traçado, quer dizer, então é uma transição para uma continuidade do neoliberalismo, dessa mesma agenda. Como é que você vê esse... Primeiro quero perguntar se você concorda com essa ideia de que é simplesmente uma transição, ou naquela linha de mudar para não mudar, né? A história é um jogo em aberto. Nós não devemos aqui fazer esse processo que é apenas a constatação sociológica do que ocorre. Eu próprio, querido Leonardo, tenho muita responsabilidade nas entrevistas mensais que faço a você e a TV 247, em, ao mesmo tempo, fazer a análise científica da sociedade, do seu momento histórico, mas, ao mesmo tempo, em dar as linhas, as dimensões de horizonte, as perspectivas sobre o que fazermos, porque não basta dizermos e constatarmos, porque a constatação é esta. Está ocorrendo atualmente uma espécie de consolidação de uma concórdia do capital com os setores de centro-esquerda para que nada se mude. Então, é aquela frase já dos italianos de que mudar-se-á alguma coisa para que nada se mude. Pois bem, dar-se-á o anel para não se perder o dedo. O que está acontecendo é isto. A dimensão decisiva é: que temos nós a fazer para que não seja isso? Porque quem está me escutando e me vendo neste momento está percebendo que está acontecendo o que aconteceu na década de 1980. A Fiesp patrocinou atos de tortura, não a Fiesp necessariamente, mas alguns elementos da Fiesp. Houve lá um tal cidadão de um nome escandinavo que tinha prazer em ver tortura, era empresário. A notícia de que empresas multinacionais financiaram aparelhos da ditadura. O Leonardo, inclusive, lembrou aqui de um meio de comunicação de massa cujos carros parece que auxiliavam a ditadura. O Leonardo sabe de que jornal eu estou falando aqui, enfim, que era bastante ligado e depois fez aí editoriais em favor da democracia. É a mesma história. Então, nós estamos vendo, de novo, a burguesia desembarcar do golpismo fingindo limpeza e que nada participou desse processo para conduzir o processo histórico. O movimento é este. A questão decisiva é como nós engendramos outra dimensão.
Efetivamente, eu tenho aqui uma leitura que desenvolvo no livro Estado e Forma Política e em outros livros mais, de que a forma do Estado é do capital. Toda pessoa que se abeira da forma do Estado, ela é capturada pelo capital. Então, democracia não muda o mundo. Então, eleição não muda o mundo. Se a eleição mudasse o mundo, seria proibida. Então, como ela é permitida, é porque o capital controla a mente das pessoas, e o capital controla a ideologia de todo ser humano, e o capital faz com que o povo vote em quem o capital quer. Por isso que pode haver democracia, porque o povão é controlado pelo capital. Basta dizer que entre pão e Jesus, vale Jesus. Basta dizer que entre Jesus da flor e Jesus da arminha, Jesus é da arminha. E as pessoas vão comprando pacote. Jesus é igual a arma, quem tem dinheiro é de Deus, quem é pobre é do demônio, enfim. Isso se chama ideologia. Pois bem, o que estou dizendo é que o processo de mudança histórica se faz nas massas, com partidos de transformação social, partidos de esquerda que operem nas massas. Nossos partidos não operam nas massas. Estes que são majoritários da esquerda operam nos gabinetes, operam para ganhar eleições. São partidos das instituições, partidos eleitorais. Como é muito difícil um partido institucional, operando na forma do Estado, que é a forma capitalista, é muito difícil esse partido se abrir por conta própria para entender que deve operar com as massas. Então nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque efetivamente as lideranças políticas que ganham eleições, elas tendem a não mobilizar as massas porque isso atrapalha a conquista eleitoral. E efetivamente é assim. É mais fácil fazer acordo com o capital e dizer, olha, eu não estou alterando demais a sociedade, me apoie. Porque se eu começo a chamar as massas, o capital vai contra mim. Só que aí vem um problema central. Qual é? A centro-esquerda no Brasil não aprende que estruturalmente não tem hipótese de ser diferente. Qualquer coisa que ela faça, o capital é contra ela. Então, é o caso do Vargas, é o caso do JK, é o caso que nem esquerda era, do Jango, e o caso do Lula e da Dilma. Então, a próxima conciliação que acontecer será provisoriamente tolerada pelo capital, mas logo em seguida haverá perseguição, seja ao presidente Lula, e se não for a ele, ao PT, e se não for a ele, ao PT, aos movimentos sociais, ao MST, ao movimento sem teto, a toda a luta dos sindicatos, das confederações sindicais. Então, aceitam a tal figura, mas não a CUT. Aceitam tal figura, mas não o MST e o MTST. E assim vai num processo pelo qual chega-se ao ponto em que não se aceita de novo a figura do ex-presidente Lula. Essa figura continua sendo odiada pela elite. Ele continua sendo alguém que não veio do extrato do banquete da elite. Então, nada mudou de 2 semanas para agora. O ódio continua o mesmo. Apenas está acontecendo aqui a estratégia. Não imaginem que o Roosevelt e Churchill deram a mão para Stalin com alegria. É que eles tinham que pegar a Alemanha e dividir para 3/4 deles e 1/4 só para a Rússia. Então, dão a mão desse jeito, alto, contínuo, voltam aqui e fazem nos Estados Unidos um macartismo contra o comunismo. Então, são aliados, mas logo em seguida volta toda a campanha. Então, estou dizendo é que brevemente voltará toda uma campanha contra a esquerda, e a esquerda não tem nada a não ser, eventualmente, votos, mas não tem as massas. Qual é a solução? Mobilização de massas via sindicatos, via partidos e via luta social. Daí a minha insistência tão grande em fazer centros socialistas, para começar das massas essa transformação. Obrigado, Alisson. Vou ler os comentários aqui e vou te fazer uma questão logo na sequência. Agradecendo aqui a Centelha Vermelha, dizendo assim, ó, os capitalistas chamam liberdade de imprensa a liberdade dos ricos de subornarem a imprensa, a liberdade de utilizar a riqueza para fabricar e falsificar a chamada opinião pública. Isso aí é cristalino. Alexandre Lombardi, parabéns ao professor Alisson e à TV 247, o professor é uma referência para mim. E ali Oliveira dizendo, eixo capital e Hitler é igual, eu, a OTAN e Ucrânia. O ex-presidente Lula, pelas sinalizações que tem feito, quando fala que, olha, não, o trabalhador brasileiro, ele só quer viver com um pouco de dignidade, precisamos acabar com a fome e tal. Será que ele não está também sinalizando para essas elites, para a classe dominante, que pretende fazer um mandato de baixa intensidade do ponto de vista da transformação social? Penso que sim, e essa dimensão que já vem histórica dos governos do PT.
São alterações de baixa intensidade. Então, não é diferente do que foi o governo de 2002, 2006, 2010 e 2014. Tanto é que, ao cabo do último governo petista, nós tínhamos Joaquim Levy comandando a economia, enfim, já uma movimentação neoliberal expressiva, no sentido não só, eu diria, vasto do neoliberalismo, no sentido estrito do neoliberalismo. Pois bem, a dimensão decisiva, então, é como fazer para que o processo não seja esse. Porque os atores desse processo, eles têm uma história, uma forma de operar, uma constituição de subjetividade que não pode ser outra, é difícil que seja outra. Efetivamente, se toda a estratégia do ex-presidente Lula para fazer isto de enfim, benefício ao povo brasileiro, isto lhe custou mais de 500 dias de prisão, sendo ele dos tempos recentes disparadamente o melhor presidente da República, como é possível que, dando isto para o povo, lhe custe 500 dias? E o outro é ladrão, o outro é golpista, o outro é não sei o que lá. E a essa gente nada acontece, pelo contrário, são aplausos, tapetes vermelhos e coisas mais. Como é possível, então, nesta dimensão, que nós queiramos ou que nós venhamos a ter expectativa de que haja um câmbio, sendo que a pele apanhou, o corpo apanhou, o corpo ficou dentro de quatro paredes, enclausurado entre quatro paredes por mais de 500 dias. E sendo que a história também é uma história, porque o sindicalismo não é a revolução. O sindicalismo é um acordo entre capital e trabalho. Essa história já vem de 40 anos. E essa história também dos partidos de esquerda no Brasil. Então, o que estou dizendo é que, dada esta condição que é de conciliação, tem a oportunidade hoje de fazer mais uma conciliação e, eventualmente, ver quantos anos aguenta essa conciliação. Se será este mandato do presidente Lula, de 2023 a 2026, se depois disso ainda aguenta alguma coisa, se não fecham os 4 anos, porque existe a hipótese do capital não querer que o ex-presidente Lula complete o seu mandato. Para isso já tem um vice que, historicamente, tem ligações com a direita. Então, nada garante que não haja um golpe o ano que vem. Nada garanta que não volte de novo um duto a passar pelo jornal das 8h30 da noite, encontrando aí qualquer coisa. Então, esse processo está sempre a postos. Pois bem, o que estou dizendo é que nós precisamos abrir um espaço que até agora no Brasil não se abriu. E que espaço é esse? Quando eu digo de massas, é preciso mobilizar as massas. Pois bem, como é que se mobilizam as massas? Mediante aquelas que são as entidades ou os organismos de vanguarda das massas, sendo mais expressivo, via de regra, a liderança de trabalhadoras e trabalhadores, ou seja, sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais. Os três não mobilizam as massas, porque os movimentos sociais são de feição de esquerda liberal, eles não pleiteiam a mudança das condições estruturais, é um perfil do Partido Democrata dos Estados Unidos, faz 50 anos que os movimentos sociais pleiteiam o seu imediato e a estrutura social nunca está em xeque, é muito pouco que os movimentos sociais falam contra o capitalismo, eles falam, os movimentos sociais, contra questões específicas. Nesse jogo, cada um brigando pelo seu, ninguém briga contra o todo. Pois bem, os sindicatos têm hoje uma relevância menor, não estou dizendo que é há relevância, claro, mas ela tem pouco impacto e, via de regra, também os sindicatos estão muito próximos do poder eleitoral, então não tem uma dimensão de mobilização das massas. E os próprios partidos também estão inseridos numa lógica eleitoral, de tal modo que nós precisamos abrir lufadas de ar fresco nas 3 dimensões. Movimentos sociais socialistas, sindicatos e lideranças trabalhistas socialistas e partidos socialistas, que não adianta ter socialismo no nome e ser o contrário disso, que efetivamente mobilizem as massas contra o capitalismo e apostando em dimensões de transformação social. Então, eu diria, alguns elementos, para não dizer que é totalmente desesperançoso o que estou falando, eu penso que alguns elementos que hoje disputam a conciliação institucional, há 50 anos disputam, alguns desses elementos acordaram nesses últimos anos e apanharam. E hoje já não tem tanta ilusão quanto a isso. Eu penso que, inclusive, a TV 247 cumpriu um papel decisivo nesta fase, antes da Globo passar a ser progressista e tomar a bandeira de 2023 para ela.
Então, a Globo e a Bandeirantes, né? Porque há uma diferença. A Globo e a Bandeirantes são o capital desembarcou do Bolsonaro e ficou SBT, Record, Rede TV, que não são bem o capital. SBT é o Silvio Santos, Rede Record é uma televisão e Rede TV é o lumpen da burguesia. A burguesia, que é a financeira, industrial e estadunidense, a Globo, e a agrária, a Bandeirantes, estas duas estão desembarcando e eventualmente tomam no 247 de toda a frente da progressista a posição de progressismo. Pois bem, ficará SBT, Record, Rede TV como bastião aí deste ranço mais atrasado. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que existem elementos de esquerda que acordaram, apanharam, viram o que se passou nos anos anteriores e o próprio Brasil 247 permitiu que nós nos entendêssemos. A blogosfera de esquerda permitiu, este mundo de esquerda permitiu que nós entendêssemos isso. Então não é hoje 100% blindado o movimento de conciliação sem que se entenda o que está acontecendo. Eu diria que até 2013 e 2014 era blindado. As esquerdas do Brasil acreditavam nas instituições, no republicanismo, na legalidade, na democracia e que tudo daria certo porque prometeram e cumpriram e a lei seria cumprida. Depois viram que nada disso aconteceu. Hoje estão voltando novamente a embarcar nestes mitos das instituições, da legalidade, do viva ao direito, mas já alguns elementos não embarcaram, eu diria, com um grande gosto, já tem o couro curtido. Então, hoje é mais fácil tentar mobilizar alguns desses elementos do mundo institucional para dizer, nós vamos embarcar de novo em 84, 85, porque observemos nós, para fazer do Lula um Tancredo Neves e do Geraldo Alckmin o Sarney, é o processo que está acontecendo. O Tancredo foi primeiro-ministro do janguismo. E depois, quando ele vai para 84, ele tem que ser essa figura plácida das alterosas, que não pode ser sequer tomado como alguém próximo de qualquer posição de esquerda. Isso é o Lula. E o Zé Sarney é um homem que veio da direita e se atualizou para poder ser vice da Frente Liberal. É o Alckmin. Então, será que nós estamos aqui num processo pelo qual nós vamos deixar o Tancredo governar um tempo para, ao cabo, o Sarney do atual momento, então estabelecer os vínculos do capital e o Collor que vem em seguida? É alguém que não seja o atual mandatário do Brasil, mas é alguém colhido por aí no meio dessa história, porque depois disso vem um Collor. E o Collor quem será? Alguém que está hoje aí nesse braço da extrema-direita e que se limpa um pouquinho e amanhã se torna desse nível. Então, Leonardo, para dizer sobre essas questões, eu penso que hoje já há um caldo de cultura. Quem me escuta aqui, quem me acompanha na tarde de hoje, ou que vem acompanhar esta minha entrevista, já não tem tanta ilusão quanto às instituições, ao direito sacrossanto de que se votarmos na esquerda, o governo será de esquerda e todos respeitarão. Senhoras e senhores, são anos apanhando. Não dá mais para acreditar nisso. O que dá para fazer, algumas pessoas fazem, eu não faço, e alerto em contrário, é ter uma certa ilusão do cansaço. Não aguento mais brigar, não aguento mais lutar. Então, quando o capital vem para mim e fala que agora ele é atualizado em defesa da democracia, deixa eu acreditar. Isso se chama síndrome de Estocolmo. É mais fácil eu gostar de quem me aprisiona do que eu brigar contra essa pessoa. De repente, inclusive, vai que daí sai uma paixão. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Só que eu sei que algumas e alguns dos que me acompanham, mesmo das lideranças políticas e institucionais de esquerda, já não compram mais o pacote da conciliação e sabem pensar realisticamente e sabem que é preciso começar este processo de enraizamento da transformação na base, sem o que, não sei se aguentam 4 anos, menos que 4, 8 ou 12, mas daqui a pouco voltamos à quadra que sempre tivemos e da qual nunca saímos. Muito obrigado aqui a explicação do Alisson e também a Marilene aqui que está aplaudindo. Vou ler comentários aqui muito interessantes e esse alerta que você faz é grave, é importantíssimo, né? De que, olha, se Lula é Tancredo, Geraldo Alckmin pode ser o Sarney dessa história. Fátima Salles está nos apoiando, o Rodrigo Predador, aliás, vou ler antes do Eurico Arruda. Grande professor Alisson, democracia e eleições não mudam o mundo e Lula estará de mãos atadas pela burguesia desde o primeiro dia. Fora o capital. É interessante que, embora eleições não mudem o mundo, o fato é que o Lula conseguiu promover muitas mudanças dentro do quadro de mudança institucional, né?
O Rodrigo Predador fala assim: parabéns, 247. Professor Mascaro, se fosses nomeado como conselheiro presidencial para 2023, qual seria o tema base norteador proposto ao presidente Lula? Eu tenho uma suspeita de qual será a sua resposta, que eu acho que caminha, é o tema da mobilização e da formação ideológica, mas enfim. Mas não queria responder por você a pergunta do Rodrigo para você. E queria te pedir para comentar também esse comentário do Eurico, dizendo que Lula estará de mãos atadas, e eu tenho uma certa discordância, porque eu acho que mesmo dentro desse ambiente de restrições é possível promover mudança sim. Então, passo para você responder. Um abraço ao professor Eurico, enfim, e fico muito feliz ao vê-lo aqui acompanhando essa reflexão e a sintonia de luta que nos une, e a todas e todos que também aqui enviaram suas mensagens e suas perguntas. É possível mudança ou não dentro das instituições? A resposta é sim e não. Então, não é preciso aqui que nós venhamos a fazer uma espécie de briga fratricida, dizendo assim, não mudou nada, mudou muito. Enfim, o quadro de ações da esquerda dentro das instituições é um quadro, ao mesmo tempo, de mudanças e manutenções. Com isso, nós fazemos paz entre nós, porque é fundamental que todas e todos de uma luta progressista e transformadora tenhamos o coração minimamente unido para um horizonte. Sem o que nós começamos a brigar, eu sempre uso, querido Leonardo, e queridas e queridos que me acompanham, minhas pupilas e meus pupilos, meus alunos, orientandas e orientandos da USP, eu uso uma imagem sempre recorrente que é a seguinte: nós estamos a 44 do segundo tempo perdendo de 3-1 num jogo de futebol. E então, no nosso time, não dá para ter agora uma briga entre o roupeiro e o maqueiro lá no banco de reserva do estádio aos 44 do segundo tempo. Eu preciso fazer 3 gols em 3 minutos. Em um do tempo normal e mais 2 da prorrogação. Não dá para eu parar a energia da luta para ver uma briga de maqueiro e roupeiro. Então, o que estou dizendo é o seguinte: que nós tivemos historicamente nesses anos de governo de esquerda e o que temos a fazer aqui. Se nós dizemos assim, não fez nada, não, fez tudo. A resposta é, fez coisas e não fez outras coisas. Que fez coisas? Qualquer governo de esquerda opera naquilo que eu chamo no livro Estado e Forma Política, publicado pela Boitempo, opera o que eu chamo de autonomia relativa. O Estado tem autonomia relativa. O que quer dizer isso? Ele tem orçamento. Então, ao invés dele abrir, sei lá, uma espécie de clube de tiro, ele abre uma biblioteca. Isso é uma diferença brutal. E, ao invés dele asfaltar rua que leve à casa do condomínio fechado de não sei quem, ele pode fazer outro movimento. E qual é? Abrir uma creche, abrir uma escola. Então, isso é autonomia relativa. Quanto a isso, somos todos concordes. E todo governo de esquerda, efetivamente, ele opera para saúde, educação, asfalto para a rua da periferia. É notória a lufada de ar que isto representa. Agora, qual é a questão decisiva? Ele opera a tomada dos meios de produção? Não. Poderia operar? Sim. Poderia retomar a Petrobras? Sim. Poderia retomar a Vale do Rio Doce, a Eletrobras? Sim, também, mas isso não opera. E isso não operaram os governos de esquerda dos anos neoliberais. Por isso, fica sem instrumentos. Por quê? Porque para fazer isto que seria uma espécie de abertura de universidade, e abriu muita universidade, de poder levar o pobre a comer picanha, e etc, 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 fez. Só que isso é um movimento até aqui, e isso o capital vem depois e acaba com tudo. Fecha a universidade, desmobiliza a TV Brasil, que era a TV pública, acaba com tudo que foi feito. A única coisa que é mais difícil de acabar é aquilo que vai enraizando materialmente no nível econômico. Então, efetivamente, a reforma agrária, porque imaginemos nós se em 2003, ao invés de ter feito a possibilidade de deixar o latifúndio se expandir do Mato Grosso até na Amazônia, desmatando e plantando soja, nós tivéssemos tomado todas estas terras e tivéssemos feito reforma agrária. Nós não tínhamos a cultura que nós teríamos hoje no Brasil. De 2003 a 2022, 19 anos, nós teríamos minifúndios e nós teríamos uma capilaridade no interior do Brasil totalmente progressista. Como isto não foi feito, não será feito agora de novo, nós continuamos reféns do latifúndio. Então, nós apenas pegaremos uma sobra do latifúndio que planta soja e mamona e, eventualmente, a sobra do arroz a gente vai dar para o pobre, a gente vai dar mandioca para o pobre. Aí alguém vai dizer, mas
isto é muito pouco. Claro que não é, porque o pobre está passando fome. E um prato de mandioca é a possibilidade de viver. Então, eu não digo assim, isso não é nada. Não se pode falar assim. É o prato de mandioca que vai fazer alguém viver hoje para amanhã tentar fazer outra coisa. É notório, é notável que isso aconteça. No entanto, eu não posso viver de prato de mandioca dia após dia para amanhã ser tirado em 2026 o prato de mandioca em favor da mamona enfiada a goela abaixo do povo. E o que eu estou dizendo aqui, portanto, é que a autonomia relativa não basta. Eu preciso da autonomia relativa do Estado e de um processo de mobilização social para fazer mais. Se eu ficar apenas adstrito à competência que a norma me dá nas instituições, e eu até faço muito, mas praticamente tudo isso é destruído. Então, é para que nós não apanhemos de novo, é por carinho em relação a tantas companheiras e companheiros de esquerda que apanham historicamente, que sonham com uma sociedade melhor e que não veem esse processo de extravar. É por isso que eu digo, não briguem por isso. Não fez nada, fez tudo. Fez algumas coisas e falta aqui a mudança estrutural. Nós precisamos fazer a mudança no nível econômico, no nível material. Isto representa começar a acabar com o latifúndio, reforma agrária, retomada das estatais, nacionalização dos recursos pátrios, e tudo isso é um processo que demanda muito. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Com o processo de mobilização social. O petróleo é nosso, versão 2023, tem que ter alta dimensão de capilaridade social, senão não sai, e aí o que nós vamos fazer é baixar o preço da gasolina. Alguém dirá, é pouco, é muito, porque tem gente que nem tem para poder ir ao hospital levar um ente querido, porque não tem gasolina para levar para lá, a pessoa morre em casa. Mas, ao mesmo tempo, é preciso muito mais do que isso para fazer um processo de grandes esperanças e não viver nas pequenas esperanças do cotidiano. Muito interessante, quer dizer, porque além da questão material imediata, tem a disputa da hegemonia cultural, como foi colocado aqui pelo Miguel, né, no comentário. E ali está dizendo, ó, a revolução precisa vir majoritariamente de baixo, né? E aí está dizendo assim, estamos falando do limite reforma versus revolução? Pergunta ali. O Tiago Machado também está nos apoiando aqui. Alisson, e aí eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, então é fundamental travar a disputa ideológica, cultural, a partir do próximo mandato, para disputar a transição, né? Na verdade, o destino da transição, se a própria burguesia já escolheu, não, o Lula é o personagem ideal para uma transição, né? Talvez a burguesia queira uma transição para o neoliberalismo, para na verdade, um neoliberalismo relegitimado, né? Através, olha, vamos esquecer o bolsonarismo, é o bode na sala, tiramos é uma figura tão odienta, tão, né, que o simples fato de ele ser retirado da sala já gera uma sensação de alívio e bem-estar. E depois eles voltam com políticas muito parecidas. Aliás, quando a gente olha para essa eleição, se a gente olha para Simone Tebet, por exemplo, ela é a ponte para o futuro, né, com uma carinha nova, né? Ela é o Michel Temer de saias, de certa maneira. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, quer dizer, é fundamental, então, disputar o que será o pós-Lula, já começar a disputar a partir de agora. Se o Lula fala que ele é o presidente de um mandato, que em 2026 ele vai estar velho, vai estar com 81 anos, né? Já tem que o pós-Lula tem que começar disputado desde já? Sim, porque o pós-Lula envolve, inclusive, a disputa de que Lula? Dado que também o ex-presidente Lula, embora advenha do movimento sindical, embora advenha de uma esquerda institucional e republicana, e isso, inclusive, é a causa pela qual ele sofreu os gravames e perseguições que sofreu, é uma, eu diria, recusa à leitura realista da política, é uma leitura idealista. A leitura realista não precisa nem ser marxista para chegar a ela, basta o Maquiavel. Política é o meio do poder. Isto, quem quiser aprofundar isso, eu tenho um livro que se chama Filosofia do Direito, e lá eu falo que tem 3 caminhos de ler a política no século XIX, XX e XXI. Um é o idealista, as instituições salvarão, ou o republicanismo, se eu fiz tudo certo, ninguém me persegue, isso se chama justpositivismo. O outro, ele é concreto, realista, se chama não justpositivista, não idealista, que diz assim, quem tem a arma na mão manda, quem tem o dinheiro compra, quem não tem é comprar. É um realismo, nem é um marxismo. O marxismo é um realismo que sabe como funciona o específico do capitalismo, as formas do capitalismo. O marxismo é mais. Mas estou dizendo, basicamente, este mundo da esquerda mundial, nos últimos 50 anos, é um mundo idealista, que diz assim, as instituições
eu não interferirei nas instituições, elas saberão o que farão, os militares cumprindo o seu dever, é isso que me importa. Claro, isso é um idealismo profundo, é uma falta de leitura da realidade. Pois bem, mas o que estou dizendo é que, eventualmente, se pode ver um processo pelo qual o ex-presidente Lula tome uma dimensão realista do nível da política e não simplesmente esta de dizer agora eu faço um acordo com a burguesia e vou levando aqui como dá. A burguesia vai jantá-lo novamente como jantou historicamente. Bem, então é um processo pelo qual a disputa é, inclusive, em relação ao ex-presidente Lula, futuro presidente da República novamente, porque é preciso disputá-lo, é preciso trazê-lo para esse campo. Ô, Leonardo, eu quero, inclusive, dizer sobre isso de um aspecto da subjetividade da esquerda. A esquerda do Brasil, cópia da esquerda da Europa e dos Estados Unidos, e não é cópia do Mao Tse Tung, não é cópia das lutadoras e lutadores da África, do Agostinho Neto. Nós deveríamos aqui no Brasil louvar o Agostinho Neto. A gente louva o Partido Trabalhista da Inglaterra, e a gente está louvando a pessoa errada, tinha que ser Agostinho Neto e sua gente. Enfim, Maria Eugênia Neto, a grande companheira do Agostinho Neto, nós não sabemos nem quem é Maria Eugênia Neto e outras mulheres e homens mais da África. A gente louva a Hillary Clinton, esta senhora vice-presidenta do Biden, de que o nome não sei nem, não me ocorre aqui no momento, também Kamala Harris e outras pessoas mais. A gente devia estar louvando Rosa Luxemburgo, a gente devia estar louvando todo um processo das lutas transformadoras. Pois bem, no entanto, a nossa subjetividade média das esquerdas é muito boazinha, é muito não marxista, no sentido de que não olha para a concretude do mundo. Então, diz assim, se eu for anjinho ou anjinha, a direita volta para mim e faz acordo comigo. É o que está acontecendo agora no Brasil. Se eu falar palavras plácidas, não pronunciar que vou mudar muita coisa, a direita gosta de mim. Então, isso, psicanaliticamente, isso no inconsciente, é uma estruturação de subjetividade narcísica, de uma fraqueza de referência profunda. Porque a pessoa não tem, inclusive, casca grossa o suficiente para se impor na luta. Então, quer que o opressor goste dele, goste do oprimido. O que estou dizendo é que quando a ex-presidenta Dilma Rousseff, não foi muito tempo isso, acho que faz 2 semanas ou 1 semana e meia, este golpista que ele tirou do poder, junto com Eduardo Cunha e outros mais, este golpista que ele tirou do poder, quis fazer aqui uma espécie de apagamento da sua história, dizendo, a ex-presidenta é honestíssima, ou algo assim, ela deu na lata, dizendo, não vai fazer aquilo comigo. Foi na lata. Então, é para dizer aqui, um exemplo notório, de que não se pode simplesmente dizer assim, ele passou a perna em mim, ele me perseguiu e agora, tá vendo, ele está me elogiando da minha honestidade, sorri com isso. Pelo contrário, preciso ter sangue no olho com uma coisa como tal. É isso que a maioria da esquerda não tem. A maioria da esquerda, se tiver um elogio da direita, ela dá risada. Então, o movimento que aconteceu semana passada dos Estados Unidos, Biden, Partido Democrata, mandaram anunciar que ele não concorda com o trumpismo do Bolsonaro e que em um dia a burguesia do Brasil se alinhou com os Estados Unidos, porque esse é um movimento decisivo. A burguesia do Brasil se alinhou em um dia com os Estados Unidos. Este movimento aqui, para o qual toda a esquerda do Brasil sorriu, dizendo, tá vendo, a gente ficou 6 anos apanhando de vocês, agora vocês entenderam, a gente não tomou a posição de Dilma Rousseff, que devia ter mandado uma cartinha de volta, como ela fez, ou algo assim, dizendo, vocês não adianta agora que vocês venham defender a democracia, porque vocês são o golpe. Os Estados Unidos são o golpe, o imperialismo. Vocês não podem passar agora como bonzinhos dizendo, o Bolsonaro não aceito, eu só aceito um golpe reloaded, eu só aceito um golpe com perfume. Então, nós deveríamos aqui fazer o que Dilma Rousseff fez semana passada. Quando o capital e o golpismo vêm dar sorrisinho para a esquerda, a gente deveria devolver com uma dessa e dizendo, golpista, vampirinho, não sei nem que nome ou que imagem usar para o Biden, enfim, sei lá o quê, mas devolver na mesma moeda. A gente está chegando à conclusão, né, de como se os golpistas pudessem nos salvar, mas tudo bem. O André Neto está dizendo, a radicalização à esquerda não teria sido melhor? Receio que o preço dessas alianças venha a ser demasiado alto e que a conta não tarde a chegar. E olha que interessante, a conta já chegou, né? Olha como é que está a situação brasileira. Joe Biden dá a ordem, Bolsonaro nunca mais. A burguesia brasileira se alinha a essa ordem.
O Jair Bolsonaro anuncia o pagamento extraordinário de dividendos da Petrobras, 87 bilhões de reais transferidos para os acionistas, muitos deles na Bolsa de Nova York. E hoje a notícia é de que está se negociando aí uma anistia para os crimes eventualmente cometidos pelo Bolsonaro, né? Tem todo o cheiro de uma grande negociação, né? O Bolsonaro sai de cena, transfere o butim para os colonizadores, para o imperialismo. Imperialismo é transferência de renda da periferia para o centro e ganha um perdão, eventualmente, né? Será que o preço não é alto demais, como diz aqui o André Neto? Está acontecendo. Eu me lembro, já não me lembro mais quando foi, mas me lembro que uma ocasião com o Leonardo eu disse: o que está se passando com o Brasil na extrema-direita é o processo que se deu ao final do governo Geisel e durante o governo João Figueiredo, que era uma extrema-direita radicalizada, inventando por aí estas sabotagens e mortes, explosões de banca de jornal e coisas mais, Rio Centro e outros mais, na tentativa de frear o processo de perda do poder das mãos dos militares para a burguesia, diretamente. Enfim, esse processo Severo Gomes, enfim, a burguesia do Brasil encampa a democratização. Então, o que está acontecendo hoje é a substituição do Severo Gomes por figuras como estas. Enfim, nós somos os democratas, nós burgueses somos ilustrados, nós comemos com talher, coisa nesse sentido. Pois bem, que processo é esse? É que no prazo de pouco tempo nós estamos fazendo o que na ditadura se levou um tempo maior. A anistia ampla, geral e restrita começou agora, semana passada, quando os Estados Unidos anunciaram que não são bolsonaristas, eles são PSDBistas, eles são tucanos. O Partido Democrata é o correlato dos tucanos, portanto, do neoliberalismo Faria Lima, Faria Limer. É como se os Estados Unidos vestissem aquele coletinho sem mangas que se veste na Faria Lima. Então, eles não são arminha, eles não são clube de tiro, qualquer coisa assim. Isso é Partido Republicano. Quando os Estados Unidos declaram oficialmente que são neoliberais sem arminha, então o que faz ato contínuo todo esse grupo, que é o grupo Silvio Frota, que desde lá até hoje está por aí nestes atos de extrema-direita. Esse grupo, então, vai tentar costurar a anistia ampla, geral e restrita no prazo de um mês, até a eleição. Então, a anistia ampla, geral e restrita terá que ser costurada num prazo muito breve, só que sem algumas coisas que no tempo da ditadura puderam ser feitas, como, por exemplo, nomeação de senador biônico e outros mais, agora não vai ter, mas será anistia ampla, geral e restrita, com certeza. No final das contas, o que representará? A esquerda, esta que não fez como a Dilma, a ex-presidenta Dilma, que respondeu ao golpista à altura, a esquerda que fica feliz ao ouvir acenos da direita que bate na esquerda, mas dizendo, agora a mão que te bate é a mesma que te afaga, para inverter o poema, porque o poema é o contrário, a mão que te afaga é a mesma que te bate, mas invertendo o poema, a esquerda fica sorrindo, essa esquerda está feliz com a anistia ampla, geral e restrita de novo. Então ela dirá assim, vamos perdoar. Conclusão da história, quem foi o único que foi preso? O ex-presidente Lula. Quem é o único que será preso novamente? O ex-presidente Lula ou qualquer um e uma que sejam de esquerda. Quem foi a única que perdeu o cargo? Dilma Rousseff. E o outro fez pedalada fiscal essa semana, extremamente pior que a da Dilma. Fez pedalada grossa, pegou dinheiro de banco público para pagar esses chamegos ao povo brasileiro. Alguém falou de pedalada fiscal? Ninguém. Os Faria Limers lembraram de uma desgraça como essa? Ninguém lembrou. Então é também moralismo seletivo, é uma espécie de ideologia da mais rastaquera possível, essa de defesa dos mercados e das garantias de que haja condições de orçamento para que as finanças vivam bem, porque é só bater na esquerda e ponto final, não tem nenhuma mudança em relação a isso. Então, agora o que está acontecendo é, eventualmente, o processo de anistia ampla, geral e restrita, com as bombinhas do Rio Centro, porque não dá para controlar a manada. Sempre vai ter de agora até outubro, ou até janeiro, ou até após isso, ainda eventualmente, sempre haverá umas bombinhas do Rio Centro, porque não dá para controlar toda essa gente com a arminha na mão, sempre um vai matar um, ou sempre algum vai aprontar algum espetáculo por aí, que sempre tem um Bolsonaro 2 para fazer o plano de explodir a água e esgoto do Rio de Janeiro. Agora não tem nem mais SEDAI para dizer que é pública, então é privada, mas sempre alguém tem algum plano mirabolante para retardar esse processo da burguesia do Brasil. Entrevista extremamente importante essa de agosto com o professor Alisson Mascaro, que está sendo decidido o futuro do Brasil nos próximos 30 anos, né? Vou agradecer aqui a Ali Oliveira, está dizendo, ouvir os Estados Unidos sem acreditar nunca, e o César Santos,
Caro Alisson, não lembro de ver a Tabata Amaral apoiar o Haddad, mas agora está apoiando o presidente Lula. Alisson, muito obrigado por essa entrevista fantástica aqui mais uma vez e teremos aí novos encontros, talvez ainda nesse mês de agosto. Obrigado. Obrigado, querido Leonardo. Um abraço a todas e todos da TV 247. Forte abraço. Obrigado.